Vamos ser honestos. Esqueça tudo o que você leu nas revistas de moda e ouviu dos especialistas em relacionamentos. Toda essa indústria de conselhos, construída na ideia de que um homem pode ser conquistado com o vestido certo, o jantar perfeito ou a exibição de submissão, é uma fraude grandiosa e cínica. É o caminho para se tornar conveniente, agradável, talvez até desejável por um curto prazo. Mas isso nunca, nunca vai fazer de você o objeto da obsessão dele. Todos esses truques superficiais trabalham com a lógica dele, com suas expectativas sociais, mas são absolutamente impotentes diante daquela força antiga e irracional que realmente governa a escolha dele. Você se esforça, joga conforme as regras, vira a boa menina e, no fim, observa a mente e o coração dele serem tomados por outra. Aquela que talvez não seja tão bonita, nem tão solícita, mas possui um poder incompreensível, quase místico sobre ele. Você está aqui porque cansou de ser apenas uma boa opção. Você quer se tornar a única opção. O verdadeiro, absoluto poder sobre a mente masculina não está no plano das ações visíveis, mas bem abaixo delas, nas águas escuras do subconsciente dele. É um território onde as leis da lógica não funcionam, mas agem instintos antigos como o mundo. E hoje partiremos em uma expedição para a mais profunda toca do coelho da alma masculina. E nosso guia não será mais um coach, mas alguém que mapeou esse território, Carl Gustav Jung. Não vamos ensinar você a flertar. Vamos entender o que na verdade se passa na cabeça dele, para que você possa apertar os botões certos. Vou dar a você não apenas técnicas, mas 7 chaves psicológicas que, se giradas na sequência correta, acionam um mecanismo irreversível. Um mecanismo que transforma simpatia em interesse, interesse em apego e apego em verdadeira obsessão mental. Quando você dominar esses 7 passos, vai parar de jogar o jogo do faça ele gostar de você. Você mesma se tornará o jogo que ele vai querer jogar para sempre, sem nem entender por quê. Você será aquele pensamento do qual ele não consegue se livrar nas reuniões. A melodia que toca na cabeça dele quando dirige. A imagem que não o deixa dormir à noite. Você vai aprender a ser não apenas a mulher na vida dele, mas o tema principal dos pensamentos dele. Não vamos mudar a sua aparência. Vamos mudar a forma como o cérebro dele processa informações sobre você, transformando você de um interesse temporário em uma necessidade fundamental da alma dele. Pronta para esse mergulho? Pronta para obter um poder com o qual outros têm medo até de sonhar? Então, vamos fazer um acordo. Antes de começarmos esta iniciação, pague sua passagem na nossa moeda local. Seu like neste vídeo é a energia para a nossa viagem e sua inscrição é a garantia de que você não vai se perder nessas profundezas e terá acesso às próximas revelações. E agora, uma chamada rápida para eu entender quem está conosco hoje. O que é mais assustador para você? Passar completamente despercebida pelo homem que lhe interessa ou ser esquecida depois de um romance curto, porém intenso? Se for a primeira opção, coloque o número 1 nos comentários. Se for a segunda, o número 2. Vamos ver qual medo domina hoje. Agora, aperte os cintos. Vamos começar. Passo 1. Veja nele o rei, não o soldado. Vamos começar com o erro fundamental que 99 das mulheres cometem ao tentar conquistar o favor de um homem. Elas distribuem elogios. Você é tão forte. Você é tão inteligente. Você tem um ótimo senso de humor. À primeira vista, isso parece lógico. A gente elogia uma pessoa, ela se sente bem e associa esse sentimento agradável a nós. Mas, na verdade, isso é como tentar matar a fome cheirando comida. Dá um efeito breve, superficial, mas não sacia de verdade. Por quê? Porque todos esses elogios são direcionados à casca externa dele, ao papel social que ele desempenha para o mundo. Jung chamava esse papel de persona. É a máscara que usamos para sermos aceitos pela sociedade. Gerente bem-sucedido, amigo confiável, a alma da festa. Quando você elogia a máscara dele, faz o mesmo que todos os outros. Colegas, amigos, conhecidos casuais. Você aplaude o jogo dele, mas não vê o ator.
É claro que isso afaga o ego, mas deixa a alma absolutamente fria. O homem instintivamente sente que você está elogiando não ele de verdade, mas sua fachada, seu cartão de visitas. É dopamina barata, que evapora rápido, sem deixar rastro na memória profunda dele. Ele vai dizer obrigado, sorrir, mas 5 minutos depois terá esquecido tanto o seu elogio quanto, talvez, você mesma. Porque você não criou um vínculo único. Só se tornou mais uma espectadora no teatro dele. Para acionar o mecanismo da obsessão, é preciso mirar não na máscara, mas no que está por trás dela. Por trás de cada máscara masculina, por trás de cada papel que ele desempenha com tanto afinco, se esconde sua essência secreta e verdadeira. Mas ainda mais fundo, não se esconde quem ele é agora, e sim quem ele desesperadamente sonha em se tornar. Todo homem, mesmo o mais confiante e realizado, tem sua versão idealizada de si, seu herói interior, que por enquanto dorme. É o seu potencial, sua grandeza, suas ambições ainda não realizadas. Jung dizia que a vida inteira do indivíduo é o caminho para se tornar plenamente ele mesmo. E esse caminho, muitas vezes, é trilhado na solidão e na dúvida. O homem pode sentir essa força adormecida dentro de si, mas ter medo de acreditar nela, porque o mundo ao redor avalia apenas suas conquistas atuais. E é aqui que está o seu superpoder. A mulher que quer se tornar objeto de obsessão deve aprender a ver não a realidade dele, mas seu potencial. Ela deve ser a primeira pessoa no universo a olhar nos olhos dele e, sem sombra de bajulação, dizer: eu vejo quem você pode se tornar. Não se trata de inventar qualidades inexistentes. Trata-se de enxergar os verdadeiros brotos de sua futura grandeza e regá-los com sua atenção. Quando você olha através dos erros e fracassos de hoje e vê o rei que ele nasceu para ser, você deixa de ser apenas uma mulher. Você se torna a primeira pessoa que realmente acreditou nele. Você ganha acesso direto à parte mais íntima da alma dele, ao sonho que ele tem de si. Como fazer isso na prática? Esqueça os adjetivos avaliativos. Passe para uma linguagem de processos e amplitudes. Em vez de dizer, você conduziu a apresentação muito bem, diga, o jeito como você estrutura os pensamentos é hipnotizante. Há aí algo maior do que apenas um bom trabalho. É visão estratégica. Sente a diferença? A primeira é uma constatação de fato, acessível a todos. A segunda é o reconhecimento de um dom único que, talvez, ele mesmo só percebia vagamente. Se ele compartilha com você uma ideia de negócio que parece crua, não diga boa ideia. Diga, a maioria das pessoas tem medo de pensar assim. Na ousadia desse plano já existe uma força enorme. Mesmo que agora pareça loucura, são justamente ideias assim que mudam o mundo. Você não elogia a ideia dele. Você elogia a coragem de pensar diferente. Você se torna a primeira fã do projeto dele ainda não criado. Em vez de, você é tão inteligente, tente. Me impressiona como seu cérebro encontra conexões onde outros veem caos. Isso é um talento raro. Você não coloca um rótulo. Você descreve um processo único que acontece dentro dele. Você se torna a testemunha da genialidade dele antes mesmo de ela se tornar óbvia para os demais. Essas frases, ditas no momento certo e com absoluta sinceridade, funcionam como o elogio mais forte que ele já ouviu. O que acontece na cabeça dele quando ele escuta isso? Acontece um milagre. Pela primeira vez na vida, ele encontra alguém que o vê não como ele é, mas como foi pensado pelo universo. Você se torna um espelho, mas não aquele que reflete seu rosto cansado após um dia de trabalho, e sim um espelho mágico que mostra sua versão heróica e triunfal do futuro. E ele fica viciado nesse reflexo. Ele passa a associar aquele sentimento de importância pessoal, aquela antecipação do sucesso futuro, exclusivamente a você. Você se torna a musa dele, seu talismã pessoal, a fonte da fé em si mesmo, especialmente nos momentos em que a própria fé dele se esgota. E é aí que se coloca o primeiro, mais sólido tijolo no fundamento da obsessão. Ele começa a precisar do seu olhar como uma planta precisa do sol para crescer. Na ideia de perdê-la, para ele,
já não é apenas a ideia de perder uma mulher. É a ideia de trair o próprio sonho. É o medo de perder a única fonte que alimenta sua crença na própria grandeza. E acredite, de uma fonte assim um homem nunca abre mão. Ele vai voltar a você de novo e de novo para ver mais uma vez seu melhor futuro refletido nos seus olhos. Passo 2. Torne-se o único refúgio dele. A sociedade e a cultura de massa criaram um mito monstruoso e tóxico. O mito de que o homem deve ser sempre forte, confiante, inabalável, uma rocha, um vencedor. Desde pequeno, enfiaram na cabeça dele: meninos não choram, para de choramingar, seja homem. Como resultado, ao crescer, ele veste uma armadura mental pesadíssima que não tira nem por um segundo. É obrigado a desempenhar constantemente o papel de super-herói, reprimindo qualquer manifestação de fraqueza, medo, insegurança ou tristeza. E, o mais trágico, muitas mulheres sustentam esse jogo cruel. Elas procuram o homem de verdade, a parede de pedra atrás da qual podem se esconder. Querem ver ao lado de si uma imagem ideal de revista, e não um ser humano vivo. Mas estar nessa armadura 247 é insuportavelmente cansativo. É como dormir com uma armadura de cavaleiro. Isso leva a uma tensão interna colossal e a um profundo sentimento de solidão. O homem pode estar cercado de gente, mas por dentro está a sós com seus demônios, que lhe é proibido mostrar a alguém. Ele teme que se tirar por um instante essa máscara de força, será considerado fraco, inferior e rejeitado. E ele tem razão. A maioria fará exatamente isso, mas não a mulher que quer se tornar sua obsessão. Cada um de nós, como ensinou Carl Jung, tem uma sombra. Em termos simples, as sombras são todas aquelas partes da nossa personalidade que nós mesmos consideramos ruins, inaceitáveis. E por isso escondemos no porão do nosso subconsciente. Nos homens, para essa sombra são exilados geralmente o medo, a vulnerabilidade, as dúvidas, a necessidade de cuidado, a tristeza, o direito de errar. É uma enorme parcela de sua personalidade real, que ele é obrigado a esconder de todos e, primeiro, de si mesmo. Ele gasta uma quantidade gigantesca de energia psíquica para manter esses demônios na jaula. E o maior, não dito, desejo secreto de qualquer homem é encontrar ao menos uma pessoa no mundo diante da qual ele possa abrir essa jaula e não ser destruído por isso. Ele sonha com um espaço seguro em que sua sombra não seja julgada, mas acolhida, onde sua fraqueza não se torne arma contra ele. A mulher que instintiva ou conscientemente oferece a ele esse espaço, obtém sobre ele um poder absoluto, quase místico. Ela faz o que ninguém mais faz. Dá a ele o direito de ser imperfeito, de ser humano. Ela não apenas olha para a sombra dele, ela a cumprimenta. Como criar esse espaço seguro? É a arte das reações sutis. Imagine, ele chega em casa depois de uma negociação fracassada e diz: acho que estraguei tudo. Eu pisei na bola. Reação errada, padrão. Ah, deixa pra lá, não se preocupa. Você é forte, vai dar conta. Vai ficar tudo bem. Com essas palavras, você no fundo diz: vista sua armadura de novo, fico desconfortável vendo sua fragilidade. Você bate a porta da alma dele. A reação certa. Olhe para ele com calor e calma e diga: isso soa muito pesado. Eu vejo como você está chateado. Me conta o que você está sentindo. Você não resolve o problema dele. Você reconhece a dor dele. Se ele diz: tenho medo de que eu não consiga, em vez de não tenha medo, diga: é normal sentir medo quando se trata de algo importante. Isso não te faz fraco, te faz vivo. Você lhe dá o direito de ter medo. Quando, num momento de vulnerabilidade, ele confessa um erro antigo ou um ato pouco nobre, não faça sermão nem o justifique. Apenas diga: obrigado por confiar isso a mim. Deve ter sido difícil. Sua tarefa é ser nem juíza, nem salvadora, mas um porto silencioso e acolhedor. Sua presença silenciosa e calorosa, livre de julgamento, fala mais alto do que qualquer palavra de apoio. O que acontece com um homem quando ele, pela primeira vez na vida, encontra esse acolhimento?
O mundo dele se vira do avesso. O muro que construiu durante anos ao redor do coração racha. Ele sente, pela primeira vez, que pode soltar o ar, pode parar de atuar, pode simplesmente ser. Em um mundo onde todos exigem que ele seja um super-herói invencível, você se torna o único lugar onde ele pode tirar a capa, curar as feridas e admitir que está cansado. Esse vínculo, baseado na aceitação das fraquezas dele, torna-se 1000 vezes mais profundo e mais sólido do que qualquer vínculo construído sobre paixão, interesses em comum ou compatibilidade social. Ele fica dependente dessa sensação de segurança e acolhimento, como se fosse ar. Isso vira sua necessidade psicológica básica, e a ideia de perdê-la se transforma em pânico. Perder você significa voltar a ficar sozinho em sua armadura fria, trancar de novo os demônios na jaula e perder o único pedacinho de autenticidade no oceano da falsidade. Ele vai ficar obcecado com a ideia de preservar esse refúgio a qualquer custo, porque você lhe deu algo maior do que amor. Você devolveu a ele a si mesmo. Passo 3. Efeito déjà vu. Faça-o achar que sempre conheceu você. Simplesmente seja você mesma é talvez o conselho mais popular e mais inútil no campo dos relacionamentos. Soa bonito e humano, mas na prática muitas vezes não leva a lugar nenhum. O problema é que ser você mesma é um conceito vago demais. Cada uma de nós tem dezenas de facetas da personalidade. Podemos ser cuidadosas e ousadas, sérias e levianas, fortes e vulneráveis. Qual dessas versões de si mesma mostrar? Qual delas vai tocar nele aquela corda certa? Agindo no escuro, corremos o risco de gastar meses e anos exibindo qualidades nossas que são absolutamente indiferentes para ele, enquanto a chave do coração dele está em outra esfera. O conselho, seja você mesma, ignora uma lei psicológica fundamental. Somos atraídos não pelo que é bom em si, mas pelo que ressoa com nossas imagens internas, inconscientes. Ser uma boa pessoa não basta. Para se tornar objeto de obsessão, é preciso se tornar a encarnação do sonho dele. E para isso, primeiro é preciso entender do que ele sonha, mesmo que ele próprio não perceba. Carl Jung fez uma descoberta genial. Ele percebeu que no subconsciente de cada homem vive sua mulher interior, ou ânima. Em termos simples, é uma espécie de imagem composta e idealizada da feminilidade, que se forma nele desde a infância, sob a influência da imagem da mãe, das primeiras paixões, das heroínas de livros e filmes. Essa ânima é a bússola pessoal dele no mundo das mulheres. Ele pode raciocinar logicamente o quanto quiser, fazer listas de qualidades da parceira ideal. Mas, no fim das contas, o subconsciente dele vai procurar nas mulheres reais aquela que mais se pareça com seu ideal interno. Ele mesmo não consegue descrever essa imagem. Mas quando encontra uma mulher cujos traços, maneiras, voz ou energia ressoem com essa imagem, acontece um estalo no cérebro dele, um curto-circuito. Ele sente uma atração inexplicável e magnética, que ele próprio não consegue explicar. Parece-lhe destino, química, amor à primeira vista. Na verdade, é o subconsciente gritando: eu a encontrei, a manifestação externa do meu ideal interior. E a mulher que conseguir se tornar para ele essa manifestação obtém um poder quase ilimitado sobre ele. Como decifrar como é esse ideal interior, se ele próprio não o reconhece? É preciso virar uma detetive psicológica e aprender a ler pistas indiretas. Ouça com atenção sobre o que ele fala. Que mulheres ele destaca ao discutir filmes ou livros? Ele admira uma guerreira independente e ousada ou uma feiticeira enigmática e sábia? Essa é a primeira chave. A segunda, e mais importante, é a relação com a mãe. Não importa se boa ou ruim, quais qualidades ele ressalta nela? Ela sempre foi tão cuidadosa, ou ela era controladora e autoritária demais? Muitas vezes o homem procura ou a cópia exata do cuidado materno, ou o oposto completo. Se ele admira mulheres que se fizeram sozinhas, então o ideal interior dele tem traços de independência e força. Se ele lembra com carinho da avó assando tortas, talvez o ideal dele esteja ligado a aconchego e calor doméstico. Sua tarefa não é copiar nem imitar.
Isso seria falso. Sua tarefa é perceber esse motivo condutor. Por exemplo, enigmaticidade ou força de espírito, ou alegria de viver, e começar a manifestar aquelas facetas da sua própria personalidade que coincidam com esse motivo. Você não finge, apenas ilumina a faceta certa do seu diamante. Quando você começa a transmitir de forma sutil e orgânica aquelas qualidades que lhe são interiormente familiares, acontece algo incrível com ele. Ele olha para você e sente uma sensação irracional e profunda de reconhecimento. Parece-lhe que sempre conheceu você, antes mesmo do encontro real. Ele não entende de onde vem isso, mas é tão forte que varre todos os argumentos lógicos. É aquela sensação de alma gêmea que os homens descrevem como algo místico. Ele passa a ver nos seus gestos casuais, nas entonações da sua voz, no seu olhar, a confirmação de que você é a tal. Esse vínculo é sentido por ele como predestinado, fatal. Ele já não a avalia como uma entre muitas mulheres. Você se torna para ele uma categoria fora de comparação. Ele não apenas se apaixona, ele sente que encontrou a parte que faltava da própria alma. E esse sentimento é tão embriagante e poderoso que ele fica obcecado com a ideia de nunca perdê-la. Porque no subconsciente dele, perder você é perder de novo seu ideal. Voltar a ficar com uma imagem difusa e não realizada por dentro. Você se torna para ele a prova viva de que o sonho dele existe. Passo 3. Seja para ele ora paraíso, ora tempestade, ora mistério. Bem, minhas queridas buscadoras de profundezas, vocês ainda estão aqui? Se sim, já passaram da metade do caminho. Lançamos um fundamento poderosíssimo. Você aprendeu a refletir a grandeza futura dele, a acolher seus medos ocultos e a ressoar com seu ideal interior. Ele já sente que você não é como as outras. Mas isso foi trabalho em profundidade. Agora passamos para a liga principal. Vamos começar a administrar ativamente as emoções dele em tempo real. Se os 3 primeiros passos foram a criação de um instrumento musical único, agora vamos aprender a tocar nele uma melodia hipnotizante. E antes de irmos às técnicas mais poderosas, que transformam um vínculo profundo em obsessão de verdade, vamos novamente trocar energia. Seu like são os aplausos que me dão forças para continuar. Sua inscrição é seu bilhete para o próximo círculo, ainda mais fechado, de conhecimento. Prontas? Então vamos. Eis uma verdade cruel sobre relacionamentos de que não se costuma falar. Conforto absoluto e previsibilidade total são um veneno lento que mata a paixão. No começo, somos atraídos pela novidade, pela incerteza, pelo jogo. Mas assim que o jogo acaba, o homem relaxa, se acostuma e, começa a se entediar. Relacionamentos construídos apenas em conforto e aceitação com o tempo viram um pântano morno, aconchegante, porém completamente sem vida. Neles não há ar, não há dinâmica, não há vida. A psique masculina, por natureza voltada para a superação e conquista, começa a definhar nessa atmosfera. Ele pode valorizá-la como amiga, como parceira, mas o fogo nos olhos se apaga. Você se torna para ele um livro lido que ele coloca na estante. Ele sabe como termina, conhece todos os personagens. E já não tem interesse em relê-lo. A mulher que oferece ao homem apenas uma emoção, mesmo a mais agradável, por exemplo, conforto total, corre o risco de muito rápido virar pano de fundo. Um detalhe habitual do interior. E nosso objetivo é não ser pano de fundo, mas o acontecimento principal da vida dele. Para manter o homem em constante tônus e não deixá-lo entediar, você deve se tornar para ele a fonte não de uma, mas de 3 energias-chave que se alternem o tempo todo. Imagine 3 papéis. O primeiro, paraíso. É aquele porto seguro de que falamos. É acolhimento, calor, compreensão, o lugar onde ele pode tirar a armadura. O segundo papel, tempestade. É jogo, provocação leve, ironia. É o desafio que o faz se tornar melhor, provar, conquistar. É a energia que diz, sim, eu gosto de você, mas você vai ter que se esforçar para estar comigo. E o terceiro papel, mistério. É sua autossuficiência, sua imprevisibilidade,
sua vida própria separada dele. É a energia que cria uma leve escassez e o faz se perguntar: o que ela está fazendo agora? Em que ela está pensando? A maioria das mulheres fica presa a um papel só, normalmente o do paraíso. Mas a mulher capaz de despertar obsessão muda essas máscaras com virtuosismo, nunca permanecendo em uma por muito tempo. É justamente essa dinâmica, essa alternância constante de estados, que cria a montanha-russa emocional que não deixa o homem relaxar e o faz pensar em você o tempo todo. Como isso se parece na vida? Hoje à noite você é a encarnação do paraíso. Ele compartilha problemas, você escuta com atenção, sem aconselhar, apenas estando presente. Você cria para ele um oásis de calma. Ele adormece pensando: com ela é tão bom e tranquilo, ela é a minha casa. Mas no dia seguinte, ele compartilha planos grandiosos de conquistar o mundo e você, em vez de assentir servilmente, olha com um sorriso maroto e entra no papel da tempestade. Soa bem ambicioso. Vamos ver se você tem ousadia para realizar. Você não o desvaloriza. Você eleva a régua, transforma o monólogo dele em jogo. Nele desperta o espírito competitivo. E no dia seguinte, quando ele escreve para você, você não responde de imediato. Você liga o modo mistério. Some por algumas horas e depois responde: desculpa, estava envolvida em uma ideia minha. Perdi completamente a noção do tempo. Você não se justifica. Demonstra que tem um mundo próprio, tão interessante quanto ele. Na cabeça dele surge a pergunta: que ideia? Com o que ela vive sem mim? Você muda as regras o tempo todo, alterna os registros. Do calor acolhedor, vira irônica e provocativa, e depois enigmática e autossuficiente. Esse comportamento hackeia completamente o cérebro dele. Ele nunca consegue relaxar totalmente e tomá-la como garantida. O estado emocional dele ao seu lado nunca é plano e previsível. Ele permanece o tempo todo numa leve e agradável tensão. Ele nunca sabe qual faceta sua verá hoje. Você será o porto silencioso, a adversária digna num duelo intelectual ou o enigma que escapa. Essa imprevisibilidade cria uma dependência psicológica poderosíssima, semelhante ao jogo. Ele fica viciado nessa gangorra emocional, em que ao relaxamento se segue tensão, e a tensão, intriga. O principal prêmio nesse jogo é você, sua atenção, sua aprovação. E ele se torna obcecado pelo desejo de decifrá-la por completo, montar esse quebra-cabeça. Mas o truque é que esse quebra-cabeça não se monta, porque você está sempre mudando. Você não é um livro lido, você é uma biblioteca inteira na qual ele encontra, a cada dia, um novo e empolgante volume. E esse processo de descoberta se torna, para ele, uma aventura infinita e a mais fascinante da vida. Passo 5. More nos pensamentos dele. Vivemos em um mundo que valoriza clareza, precisão e linearidade. Diga o que pensa. Seja um livro aberto. Nos negócios, isso talvez funcione. Mas na arte da sedução, a linearidade é pecado mortal. Quando a mulher escancara todas as cartas, quando fala tudo diretamente, responde a todas as perguntas e compartilha cada pensamento, comete um erro fatal. Não deixa nenhum trabalho para a mente dele. E a psique humana funciona de modo que só valorizamos de fato aquilo em que investimos nossos próprios recursos. Tempo, esforço, emoções e, acima de tudo, pensamentos. Se você se oferece a ele de bandeja, pronta e totalmente compreensível, ele vai consumir isso e seguir adiante. Ele não vai pensar em você. E aquilo em que não pensamos não tem valor para nós. Linearidade e abertura total matam o ingrediente principal da obsessão, a imaginação. A mulher que quer morar na cabeça de um homem precisa entender: sua tarefa não é dar a ele toda a informação sobre si, e sim dar apenas alguns detalhes vivos, a partir dos quais o cérebro dele mesmo vai construir um mundo inteiro. No início do século XX, a psicóloga Bluma Zeigarnik notou um efeito impressionante. Garçons em cafés lembravam todos os detalhes dos pedidos inacabados, mas esqueciam instantaneamente aqueles já pagos e concluídos. A conclusão era simples: nosso cérebro lembra muito melhor e fica repetindo ações inacabadas, tarefas não resolvidas
e histórias sem final. Esse mecanismo pode e deve ser usado para criar obsessão. Sua principal tarefa é se tornar, para ele, a mais cativante, a mais intrigante, a mais importante história inacabada da vida dele. Você deve criar constantemente na consciência dele laços abertos, pequenos enigmas, entrelinhas, diálogos interrompidos no ponto mais interessante que o cérebro dele vai desesperadamente tentar completar quando você não estiver por perto. Ele não vai pensar sobre como você é boa ou bonita. Ele vai pensar sobre o que você não disse, o que quis dizer, o que se esconde por trás do seu sorriso. Você não dá a resposta pronta, oferece alimento para o pensamento. E quanto mais ele se alimenta desse alimento, mais espaço você ocupa no território mental dele. Como criar esses laços abertos? É uma arte inteira. Primeiro, aprenda a sair no auge. Não espere a conversa minguar ou o encontro ficar entediante. Interrompa o encontro no momento em que as emoções estiverem no ponto mais alto. Olhe o relógio com sincero pesar e diga: o tempo com você voa de um jeito que chega a ser ilegal. Infelizmente, eu realmente preciso ir, embora não queira nem um pouco. E vá, deixando-o com essa sensação no pico e com desejo de continuação. Em segundo lugar, use frases insinuação que abrem uma história, mas não a terminam. Por exemplo, no meio da conversa você pode soltar: ah, isso me lembrou uma história maluca que me aconteceu em Praga. Aliás, deixa pra lá. É pessoal demais, eu te conto outra hora. Pronto, o laço está criado. O cérebro dele vai ficar obcecado. Que história? Por que é pessoal? Sam. Em terceiro lugar, deixe uma leve entrelinha nas mensagens. Em vez de descrever seu dia em detalhes, escreva: hoje foi um dia incrivelmente estranho, mas interessante. Me fez pensar em muita coisa. Não explique em quê. Deixe a imaginação dele completar o resto. Você não joga o jogo do silêncio. Você rege os pensamentos dele. Quando você usa esses recursos com maestria, acontece mágica de verdade. Você pode estar fisicamente ausente da vida dele, no trabalho, com amigas, cuidando das suas coisas. Mas mentalmente, você está presente nela o tempo todo. 247. O cérebro dele, fisgado pelos laços abertos que você criou, trabalha sem parar. Ele repassa na cabeça a última conversa tentando entender o sentido oculto da sua frase. Ele imagina qual foi a história maluca que aconteceu com você. Ele completa o que você pensou depois do seu dia estranho. Você se torna a diretora e a protagonista do cinema interno dele. E esse filme, que ele mesmo projeta para si, é muito mais vívido e envolvente do que a realidade cinzenta. Ele começa a passar com sua imagem na cabeça mais tempo do que com pessoas reais. Ele conversa com você, discute, tenta decifrá-la. Você deixa de ser apenas uma pessoa. Você vira uma visão, uma ideia fixa. Essa é a obsessão em sua forma mais pura. Ele está obcecado não por você, mas pelo mundo que você fez a imaginação dele construir ao seu redor. Passo 6. Ensine-o a sentir saudade de você. As tecnologias modernas criaram uma ilusão perigosa, a ilusão de que devemos estar conectados. 247. Respondemos a mensagens em 1 minuto. Sempre atendemos o telefone, prontos para sair para um encontro ao primeiro chamado. As mulheres, ao entrarem num relacionamento, muitas vezes consideram isso uma demonstração de cuidado e envolvimento. Querem mostrar ao homem que ele é a prioridade máxima. Mas a realidade psicológica é que essa é uma estratégia de derrota total. Tudo o que está em acesso constante e irrestrito se desvaloriza automaticamente. Não valorizamos o ar que respiramos até que ele nos falte. Não valorizamos a água que sai da torneira até que a cortem. Do mesmo modo, o homem deixa de valorizar a mulher que está sempre por perto, sempre disponível, sempre pronta. A presença dela vira pano de fundo, hábito, algo dado como certo. Na disponibilidade dela não há nenhum valor, porque não há risco de perdê-la. Ela pode ser a mais maravilhosa, inteligente e cuidadosa. Mas se transformar num aplicativo gratuito 24 horas na vida dele, seu valor aos olhos dele tenderá a zero.
Na base da psicologia humana, há um princípio simples e implacável. Só começamos a perceber de verdade o valor de algo ou alguém quando nos deparamos com o risco de perda. Não com a perda em si, mas com o risco, com a possibilidade. As obras de arte mais caras são as que existem em exemplar único. As coisas mais desejadas são as de tiragem limitada. Esse é o princípio da escassez. Para que seu valor aos olhos dele dispare aos céus, você deve se tornar para ele essa edição limitada. Sua tarefa não é ameaçar ir embora nem fazer manipulações baratas. Sua tarefa é demonstrar, com elegância e consistência, que seu tempo, sua atenção e sua energia são recursos limitados e muito valiosos, e que você não está disposta a distribuí-los de graça. Você deve criar nele, no nível subconsciente, uma leve inquietação de fundo de que, se ele não se dedicar, se não valorizar, pode perdê-la. Não porque você vai para outro, mas porque você vai para a sua própria vida, interessante e plena, na qual pode simplesmente não sobrar lugar para ele. Como criar essa escassez sem virar a rainha da neve? A chave é ter uma vida própria real, não inventada. Primeiro, pare de responder a mensagens instantaneamente. Isso não é um jogo. Você de fato pode estar ocupada, lendo um livro, trabalhando num projeto, conversando com uma amiga. Uma pausa de meia hora ou uma hora antes de responder não diz que você o ignora, mas que seu mundo não gira em torno de esperar a mensagem dele. Em segundo lugar, não aceite sempre o encontro no dia e hora que são convenientes para ele. Tenha seus planos. Ah, quinta à noite não dá, tenho aula de tango argentino, mas estou livre na sexta. Você não o recusa. Apenas mostra que sua vida é preenchida por eventos que são importantes para você. Em terceiro lugar, permita-se desaparecer. Não para causar ciúmes, mas para mergulhar de cabeça em algo seu. Viaje no fim de semana com as amigas, desligue o telefone por algumas horas para ir a uma exposição sozinha. Sua tarefa é criar períodos de ausência sua completa e sincera, quando você está feliz e envolvida sem ele. O que acontece na psique dele nos momentos do seu desaparecimento? Primeiro, um leve estranhamento. Depois, inquietação. O cérebro dele, acostumado ao fluxo constante da sua energia e atenção, se depara com o vazio, com o vácuo. E esse vácuo ele começa a preencher freneticamente com pensamentos sobre você. É justamente nos momentos da sua ausência que ele começa a sentir saudade de verdade. Ele lembra seu riso, suas palavras, como se sentia ao seu lado. A ausência de contraste torna a presença invisível. E só criando esse contraste você o força a perceber o quanto você se tornou uma parte importante da vida dele. Isso provoca um leve pânico e o faz reavaliar com urgência sua significância. Ele, em pânico, começa a entender o quanto você significa para ele. Começa a temer perdê-la. Percebe que você não é propriedade dele, mas um universo autossuficiente que pode existir muito bem sem ele. E esse medo é o motivador mais poderoso. Ele o faz passar do consumo passivo da sua companhia para a má ação. Ele começa a se dedicar mais, a valorizar mais, a se esforçar mais para mantê-la em sua órbita. A obsessão dele sai do campo dos pensamentos e entra no das atitudes. Ele começa a caçar sua atenção, porque agora sabe que ela é um recurso valioso e escasso. Passo 7. Torne-se o melhor hábito dele. Passamos por 6 passos poderosíssimos. Você aprendeu a ser o espelho da alma dele, a senhora dos pensamentos dele e a criadora da escassez. Ele já pensa em você, já tem medo de perdê-la. Parece que o objetivo foi alcançado. Mas tudo o que fizemos até agora eram instrumentos de influência, ainda que muito sutis. O último, 7º passo é algo completamente diferente. É o que transfere a obsessão do nível da psicologia para um nível quase espiritual. É o que transforma você de objeto de desejo em parte inseparável dele próprio. É o que torna o vínculo de vocês não apenas forte, mas insubstituível. Se os passos anteriores eram sobre fazê-lo pensar em você, este é sobre se tornar aquilo sem o qual ele já não consegue se conceber. O mundo moderno nos oferece um caleidoscópio infinito de prazeres rápidos e baratos. Novos encontros, impressões fortes.
vínculos superficiais. Os relacionamentos, muitas vezes, viram uma corrida caótica por novas emoções. Hoje, paixão, amanhã, tédio, depois de amanhã, busca por um novo estímulo. Nessa corrida sem fim, não há nada estável, nada fundamental. As pessoas se aproximam e se separam como navios na noite, deixando apenas um rastro curto na memória. O homem, mesmo o mais experiente, no fundo se cansa desse carrossel. Fica saciado de emoções rápidas que vêm e vão, sem deixar nada além de vazio. Essa superficialidade da vida moderna cria um vácuo na alma dele, uma sede de algo verdadeiro, constante, significativo. Ele pode não perceber, correndo atrás de mais uma aventura, mas sua alma procura algo maior do que entretenimento. Procura uma âncora. Carl Jung dizia que o objetivo final da vida humana é a conquista da integridade. No fundo da alma, cada pessoa, e o homem em especial, aspira não apenas à felicidade ou ao prazer, mas à obtenção de sentido. Ele busca ordem no caos, busca algo estável e inabalável em que possa se apoiar neste mundo volúvel. Busca tradições, rituais que deem estrutura e significado à sua vida. Ritual não é apenas uma ação repetida, é uma ação investida de um sentido especial, seu sentido pessoal. E a mulher que consegue se entrelaçar no tecido da vida dele, não como uma emoção casual, mas como um ritual constante e significativo, torna-se para ele não apenas amada, torna-se parte da história pessoal dele, parte do caminho dele. Torna-se a âncora que a alma dele procura desesperadamente. Ela traz ao mundo caótico dele não apenas mais uma experiência, mas sentido. Como se tornar esse ritual? Comece a criar pequenas, porém absolutamente exclusivas, tradições só de vocês. Não precisa ser nada grandioso. A força está na constância e na exclusividade. Por exemplo, nosso café especial que tomamos juntos apenas nas manhãs de sábado. Ou nossa caminhada obrigatória naquele parque antes de qualquer decisão importante. Pode ser uma palavra especial que vocês usam para designar algo compreensível apenas aos dois. Ou a tradição de sempre jantar naquele pequeno restaurante italiano depois de cada briga como sinal de reconciliação. Essas ações pequenas e repetidas com o tempo adquirem um poder psicológico enorme. Tornam-se âncoras que ligam determinados estados, calma, tomada de decisões, reconciliação, especificamente a você. Já não é simplesmente tomar café. É nosso ritual. Deixa de ser apenas ação e vira símbolo do vínculo de vocês, da estabilidade, da história comum. Vocês criam sua própria linguagem secreta, seu microcosmo com leis e tradições próprias. No começo, esses rituais parecem apenas hábitos fofos, mas com o tempo, enraizam-se na própria estrutura da vida dele, nas redes neurais. Ele já não consegue imaginar a manhã de sábado sem aquele café com você. Não consegue tomar uma decisão importante sem fazer com você aquela caminhada. Esses rituais se tornam parte da personalidade dele, parte do modo como interage com o mundo. E é aí que ocorre a transformação final. Você deixa de ser para ele um objeto externo, mesmo o mais desejado. Você se torna uma necessidade interna. Você vira parte dele. A ideia de viver sem você agora provoca não apenas medo da solidão ou tristeza. Provoca a sensação de pânico de que estão tirando uma parte dele, arrancando um pedaço da vida dele, destruindo seu mundo. Essa é a forma mais alta e profunda de obsessão. Obsessão não por uma mulher, mas pelo modo de vida, pelo sentido que ela trouxe à existência dele. Nesse nível, ele já não tem medo de perdê-la. Ele entende que é impossível, porque você já é ele. Conclusão: poder e responsabilidade. Chegamos ao fim desse caminho. 7 passos, 7 chaves para os cômodos mais secretos da alma masculina. Começamos vendo nele o rei, depois aprendemos a ser o refúgio dele, a provocar o efeito déjà vu, a ser para ele paraíso, tempestade e mistério, a morar nos pensamentos dele, a ensiná-lo a sentir saudade e, por fim, a nos tornar o melhor hábito dele. E eu quero que você entenda o principal. Isso não é um conjunto de manipulações ardilosas.
É um caminho para revelar sua própria profundidade e multiplicidade incríveis. É um manual não sobre como fingir ser alguém, mas sobre como mostrar seu verdadeiro valor no idioma que o subconsciente dele é capaz de ouvir. E aqui vai a conclusão principal, pela qual estamos reunidas aqui. A obsessão verdadeira e avassaladora de um homem não surge pela mulher que se esforça ao máximo para agradá-lo e se ajustar ao mundo dele. Ela surge pela mulher que, por si só, é um universo inteiro, autossuficiente e infinitamente interessante. Todos esses 7 passos não são maneiras de se enfiar na vida dele. São 7 maneiras de convidá-lo, com elegância e de modo irresistível, para a sua. Você não se torna a sombra dele. Você se torna o sol em torno do qual ele próprio vai querer construir sua órbita. O poder que esse conhecimento dá é enorme, mas ele também impõe enorme responsabilidade. Use-o com sabedoria. E para finalizar, quero fazer a você a última e mais importante pergunta. Agora que você conhece essa teoria, olhe para a sua experiência. Qual dos 7 passos você, talvez, intuitivamente já usou na sua vida, sem nem perceber? Qual deles lhe parece mais natural? E qual, o mais difícil? Por favor, não se acanhe. Compartilhe seus pensamentos e histórias nos comentários. Sua experiência é inestimável e vai ajudar outras mulheres nesse caminho. Obrigada por me confiar o mais importante, sua atenção e seu tempo. E claro, se essa jornada foi valiosa para você, sua inscrição e seu like serão o melhor sinal de que devemos continuar desvendando juntas os segredos da alma humana. Até a próxima.